Marcos capítulo 6, versículo 48 diz assim: De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. E o verso 51 está escrito: Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de tanto sofrimento acontecer na nossa vida. Qual é o motivo de enfrentarmos tanta tribulação? A palavra diz que os discípulos de Jesus remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Você já teve a sensação de estar dando duro, de estar se esforçando ao máximo para vencer um problema, mas por mais que você se esforce, não consegue sair do lugar? Pois era assim que os discípulos se sentiam naquele momento. Remavam com todas as suas forças, mas não conseguiam colocar o barco em movimento, pois o vento era contra eles. Nós podemos imaginar a cena. Homens acostumados a lidar com o barco, certamente eles já haviam passado por muitas tempestades, pois entre eles haviam pescadores, mas aquela tempestade em especial estava difícil demais para ser vencida. Por mais que você já tenha obtido muitas vitórias em diversas áreas da sua vida, haverá um dia em que uma tempestade tão grande irá atingir o seu barco, que você vai se sentir impotente diante da força dela. Eu estou falando de problemas que abalam a nossa estrutura. Uma crise familiar, uma separação, a descoberta de uma traição, a dor da perda de um filho, ou um diagnóstico negativo dado por um médico revelando uma doença incurável, a luta contra a morte, enfim, situações onde os nossos recursos naturais são incapazes de fazerem com que o barco da nossa vida avance para o outro lado. No momento em que tiver de enfrentar algo desse tipo, o segredo é chamar Jesus para dentro do barco. A palavra diz que no momento em que Jesus subiu no barco para estar com eles, o vento cessou. Talvez até aqui você tenha lutado com suas próprias forças. Declare a Deus hoje as suas limitações, a sua incapacidade e convide Jesus para subir no seu barco. Entregue a Ele sua família, suas finanças, seu ministério, seus bens, tudo o que você possui. Coloque nas mãos de Deus e deixe Jesus tomar a direção do seu barco. Quai, seu app de vídeos curtos.